Boa noite a todos. Então vamos começar com o Namo Princesa Jamuni Fo 3 vezes, recitação e depois ler o verso da abertura dos sutras. Vamos juntar as mãos. Namo Panchasya Mani Pho Namo Panchasya Mani Pho Namo Panchasya Mani Pho. Verso de abertura de sutras. O Dharma insuperável, profundo e maravilhoso é difícil de se achar em centenas de milhões de kalpas. Agora que eu posso vê-lo e ouvi-lo, consigo recebê-lo e conservá-lo. Desejo compreender o verdadeiro significado do Tathagata. Namo Pho. Então, boa noite a todos. E hoje é a segunda palestra da minha aula, a Introdução à Visão Integral do Budismo. E a semana passada eu expliquei a diversidade no budismo. E aí vocês podem ver que através do tempo, o budismo cresceu, se adaptou e então tem muitos rostos. Mesmo que a essência do budismo siga igual, mas já tem muitas cores, culturas, línguas, etnias, mas todos esses cores são permitidos pelo Buda Shakyamuni. Já 2.500 anos atrás, ele já explicou que o Dharma deve ser ensinado no idioma local e também pode tomar certas adaptações. Agora, mas para ter uma visão ainda mais integral e panorâmica do budismo e do Buda Dharma, precisam saber mais. Então, é como querendo montar esse quebra-cabeças do Buda Dharma. Então, precisamos saber quais são as essências e critérios e aspectos do budismo e Buda Dharma em geral. Então, a visão integral do budismo, isso é meu intento de explicar. E eu diria que vocês são bem muito abençoados, porque para mim os primeiros 10 anos treinando como monge, passando a etapa de novício, bhikshu em treino e primeira etapa de 10 anos
ninguém me explicou isto. Somente fui ensinado a ler sutras das certas escolas ou certas filosofias ou sistemas filosóficos, mas não tinha uma visão integral, panorâmica do Buda Dharma. Yeah. Então, eu quero que vocês aproveitem, escutem e também perguntem, ok? Depois de cada palestra, e para tirar as dúvidas sobre o Buda Dharma, ok? Então vamos lá. Pontos importantes nessa palestra é integral. O que significa integral? Significa essencial para completude, para entender a quebra-cabeça do budismo. Visão panorâmica do budismo sem nenhuma ou mínima preferência ou preconceito. Ok? Então, tendo visão integral, panorâmica, vocês poderão apreciar diferentes adaptações do budismo de acordo com lugar, período do tempo ou culturas. Em vez de, isso não é certo, eu não conheço isso, isso não é. E tampouco sabe qual é a essência que todas as formas, manifestações do Buda Dharma, qual é a essência que dentro de tudo isso. Então, vou dar uma analogia de entrada em um labirinto. Eu falei na palestra anterior que muitas vezes as pessoas interessadas no budismo e no Dharma começam a ler e entram em internet e uau, tantas informações, tantos Budas, tantos Bodhisattvas, tantos ensinamentos, e se encontram perdidos e entram e já e no YouTube é assim, você clicar e depois o algoritmo vai levar ao lado este ou outro, e então não sabe como voltar e entender isso. E a outra analogia é de uma gota d'água versus oceano. Tem pessoas que com sede dessa busca espiritual, então leem algo do budismo e digam, uau, isto me pode ajudar com a sede que tenho. E acreditam que tudo isso, esse vaso de água já é tudo Buda Dharma. Mas não sabem que o Buda Dharma é quase um oceano. E a terceira analogia de montagem de um grande e complexo quebra-cabeças. Então, aqueles que já sabem como e são muito capazes de arrumar, mexer com quebra-cabeças, sabem? Se você vê um pedaço que não corresponde, não sabe onde fica, você jogaria esse pedaço ou esses pedaços no lixo? Vão considerar isso como lixo e jogar no lixeiro? Não. Você colocaria
em um lado uma lista de pedaços para lidar depois, para considerar depois. Então, isso é a mesma coisa. Para entender Buda Dharma e ter e formar, desenvolver uma visão integral, panorâmica, você tem que ter paciência. Tem que ir aprendendo. 4 nobres verdades, isto, aquilo, assim, e depois, como o mestre, o instrutor, alguém, o professor vai indicar, isto corresponde esta parte da quebra-cabeças, a este período, esta locação, assim. Mas nunca jogar nenhum pedaço fora, tá? Ok, seguimos. Então, essa visão integral, eu teve a benção de ler os livros, escrituras do grande mestre Yin Shun. E ele escreveu quase 7 milhões de caracteres chineses explicando o Buda Dharma. E em um livro que ele tinha, que escreveu, de somente 100 páginas, resumiu e deu um mapa do budismo. E é que eu considero que dá uma visão integral. E então, aí, através de minha experiência ensinando aqui na América do Sul, compilei 5 pontos. Eu chamo 5 aspectos para formar uma visão integral do Buda Dharma, no budismo. No primeiro é os ensinamentos do Buda. Qual é a definição? Quais são os ensinamentos do Buda? Segundo, a história do budismo na Índia. Terceiro, os 4 Siddhantas. Ou Siddhantas, depois vamos definir, mas significa objetivos, propósitos. Quarto, os 3 selos do Dharma. E quinto, os pré-requisitos e as dependências. Ok? Então, esses 5 aspectos vou desenvolver, e aí, de pouco a pouco, é como se você tivesse os óculos assim, todos nublados, aí vamos ir limpando, e aí vai ser esclarecendo tudo. Ok? Vamos lá. Primeiro, os ensinamentos do Buda. O que o Buda falou, assim, falou com própria boca, não significa que representa tudo que ele ensinou. Porque o Buda ensinou através do corpo, fala e mente. Ok? Então, primeiro é que o que o Buda falou, ok? Não é tudo o que ele ensinou. Ele ensinou agindo, interagindo com as pessoas. E os discípulos, eles lembram como o Buda agiu corporalmente. E como falou, sem dúvida, e também como meditava e como o estado mental do Buda. Ok? Outro ponto. Resultados do primeiro concílio não representa a totalidade do budismo. E primeiro concílio refere-se a
depois do falecimento do Buda, entrando no parinirvana, a comunidade monástica se sentiu, nessa época de 2.500 anos atrás, um pouco perdido e pensando como vamos continuar divulgando os ensinamentos do Buda. E então, o discípulo maior do Buda, que tinha já quase 100 anos de idade, Mahakashyapa, que ele viveu até 120. Né? Então, ele convocou a comunidade, o Sangha, a comunidade monástica, e se sentaram para compilar os ensinamentos do Buda. Então, mas esse concílio foi bem limitado, por uma razão. Lembrem-se que o Buda ensinou ao redor do rio Ganges, na Índia, por 49 anos. Então, ele não somente ensinou aos monges, sino também a muitos leigos. E ele ensinou em muitos diferentes lugares. E mesmo que o discípulo Ananda acompanhou o Buda bastante tempo, mas o Buda teve diferentes pessoas que seguiam a ele quando ele foi a diferentes locais para ensinar. Então, nesse concílio, primeiro concílio, para compilar os ensinamentos do Buda e também as regras para monges, na verdade, se convocou somente 500 arhats, que em verdade não representam a totalidade do budismo, porque tem nessa época tem muitas pessoas e até muitos monges que não tiveram oportunidade de chegar ao primeiro concílio. Okay? Então, lembra assim. Então, a compilação dos ensinamentos do Buda foi um processo, não foi somente uma vez. Okay? Terceiro ponto. Pali, o idioma Pali, sozinho, ou Tripitaka chinês, que representa traduções ao chinês, ou textos tibetanos sozinho, não podem representar a totalidade do budismo. Na verdade, é tudo junto isso, é um corpo inteiro da totalidade dos ensinamentos e textos budistas. Okay? Então, é certo que tem pessoas que têm afinidade com budismo Theravada, ou com budismo chinês, ou com budismo tibetano, ou com budismo em diferentes locais. Mas os textos, se estamos falando da totalidade dos textos, tem que considerar tudo. E hoje tem muitos monges e também acadêmicos, budólogos, que se dedicam a comparar os textos e também buscar a riqueza do Buda Dharma em diferentes textos que preservados até hoje. Outro é ensinamentos dos discípulos de acordo com os princípios budistas estão inclusos. Ok? Então, ensinamentos dos discípulos que estão de acordo com os princípios budistas também estão inclusos. O Buda foi o mestre supremo dessa religião, mas ele ensinou e treinou muitos discípulos, e eles preservaram
praticaram e divulgaram também ensinamentos do Buda. Então, depois do Buda, eles fizeram comentários, explicações dos discursos do Buda, textos budistas. O Buda Shakyamuni manifestou suas realizações através de 3 ações: corporal, verbal e mental. E vamos explicar mais sobre isso. Ações de Buda Shakyamuni. Corporalmente, o Buda, e dando citando exemplos, o Buda ajudou um velho bhikshu, monge, a passar a linha através do buraco de uma agulha. Foi uma situação em que o Buda estava livre, e ele estava caminhando entre os monges, e ele viu um velhinho monge tentando de passar e não podia. Então o Buda perguntou: você precisa ajuda? E esse que não tinha boa visão, não sabia quem estava perguntando. Então, sim, eu preciso ajuda. O Buda pegou e passou e deu a ele, e aí de repente, nossa, Buda, mestre, você me está ajudando com isto. Assim. Okay. Outro exemplo, como ele ensinou corporalmente. Ele ajudou a banhar um monge doente, acamado. E foi um monge com uma história tremenda, porque esse monge não levava bem com ninguém. Tinha caráter. Então, uma personalidade esquisita, né? Então, quando ele ficou doente, ninguém queria interagir com ele, porque ele não tinha amigos. Mas um dia o Buda viu a ele assim, deitado, acamado, e que está com cheiro. E o Buda viu a ele, se acercou e ajudou a ele a ir. Não, ele não podia mover, então eu lembro que a história foi: a Buda foi a buscar a água, e então, e com a toalha ele limpou o corpo desse monge. E quando os outros monges passaram e viram o mestre Buda limpando a outro, esse acamado, eles se sentiram como surpreendidos. Nossa, Buda, por que você não nos chamou a limpar e ajudar a esse monge? E o Buda falou: não, eu tinha tempo e eu quero fazer. Então, alguém feito um comentário: mas o Buda, você já atingiu a perfeita iluminação? Como que precisa fazer isto? Ou acumular méritos, ajudando a outro? E o Buda diz: eu, como Buda, como o iluminado, o desperto, nunca vou esquecer, nunca vou perder uma oportunidade para poder acumular méritos e ajudar a outro. Assim. Okay? Então, ele ensinou com a ação corporal. E ação verbal é simples. Ele ensinou, e naquela época, 2.500 anos atrás, que a Índia antiga, eles acreditavam na transmissão oral. Então, quando o mestre ensinava, o Buda ensinava aos bhikshus, aos discípulos, todos estavam atentos, ouvindo e memorizando as palestras, os ensinamentos. Okay? E aí, uma das coisas que o Buda falou é que vocês devem cuidar dos enfermos, né? E isso foi está relacionado com essa história do monge doente acamado. Okay? E mentalmente,
é o estado mental, o estado da concentração do Buda. É o contexto total da iluminação de Buda. Ele podia e praticava Anapanasati, a Satipatthana, 37 fatores que ele ensinou a todos os discípulos. É como ele treinou propriamente e se iluminou. E ele deixou sem esconder nenhum ensinamento para nós. Ele compartilhou tudo com os discípulos dele. E que, através da transmissão do Sangha, e nos chega até hoje esses ensinamentos. Os ensinamentos do Buda incluem o que ele manifestou através das suas ações durante os 49 anos após sua iluminação. E também o que os discípulos de Buda ensinaram durante diferentes períodos do budismo. E tudo de acordo com os princípios budistas, que depois vamos aprender. Então, aqui tem uma gráfica sobre o escopo do Dharma. Qual é, que é o que abrange. Né? Então, aqui temos tempo e aqui alcance. Okay? Então, vocês vão ver que é como quase uma pirâmide. Okay? Todos os bons ensinamentos mundanos está falando de todas as coisas neste mundo, diferentes religiões que ensinam a nós, aos humanos, como agir da maneira harmoniosa, benevolente, compassiva, todas essas coisas, e mesmo que são de diferentes religiões, crenças, pertencem a isso, o que chamamos todos os bons ensinamentos mundanos. Então é como o Dharma como expandido, é bem amplo. Agora, se vamos para cima dessa pirâmide do escopo do Dharma, então aí vamos ver mais restringido, como em alcance, ensinamentos revelados pelos discípulos de Shakyamuni, do Buda. Então, os discípulos, com os ensinamentos do Buda, e eles praticaram e se adaptaram a diferentes tempos, lugares, épocas e também culturas. E assim, então, isso se chama como Dharma aprofundado. E aqui, mais para cima do pirâmide, o budismo, como o Dharma fundamental, são os ensinamentos revelados por Buda Shakyamuni. Okay? Então, ele, depois de atingir a iluminação completa, e ele ensinou tudo o que ele descobriu. Lembram, é descobrir. O Buda Shakyamuni sempre insistiu que ele não inventou, não criou, ele descobriu. Ele descobriu a verdade universal. Okay? Então, essa verdade universal é a verdade que chamamos aqui o Dharma universal, ensinamentos de todos os Budas. E lembram-se que a palavra Buda é Bud significa despertar e Buddha significa o desperto. Então, todos os iluminados despertos em tempo passado, presente e no futuro, aí eles
todos despertaram a esse Dharma universal, okay? A verdade universal. Então, isso seria como o escopo do Dharma, ok? Então, já falei sobre qual a definição de que o que Buda falou não é somente falado da boca do Buda, sino que através das ações, os discípulos e tudo. Isso é mais completo. Agora vamos ao segundo critério, ou segundo aspecto. A história do budismo na Índia. Okay. O budismo na Índia durou por volta de 1700 anos na Índia, que começou a data de 470 antes da Era Comum até 100 até ano 1203 da Era Comum, ok? E um evento que marcou a desaparição ou extinção do budismo na Índia foi a questão da invasão estrangeira por força na Índia. Então aí queimaram a universidade budista mais importante, Nalanda, e também a Índia inteira já não se permitia a divulgação do Buda Dharma. Mas graças à visão do Buda e também o rei Ashoka, o budismo já saiu da Índia. Já foi Irã, Afeganistão, hoje, estou citando nomes hoje, né? Naquela época era outro nome. Ásia Central, foi a China, a Japão, Coreia, foi ao sul, e como falei a vez passada, a Ceilão, que é Sri Lanka hoje, e também foi a Birmânia, Tailândia. Então, enfim, expandiu por Ásia. E quando foi que o budismo veio ao Ocidente, ou primeiro à Europa, foi em século XIX, quando, devido à colonização europeia na Ásia, especialmente na Índia e também vários lugares, então o sânscrito foi descoberto e estudado em Europa, e também os textos budistas, assim, ok? Então, mais ou menos, mas o budismo, como uma das maiores religiões, tem por volta de 2.500 anos. 2.500 anos, ok? Não é... como poder representar uma religião com umas palavras só? Não, é através de viajar do lugar nativo da Índia e depois a diferentes regiões, e passando o tempo, sem dúvida, tomou cores, coisas, aspectos de cada região, mas sempre mantendo a essência. Mas como é possível? Porque budismo, o Buda, o fundador, ele estabeleceu o Sangha, a comunidade dos monges e monjas. E essas poucas pessoas, dos budistas praticantes, okay, que são monásticos, eles tinham a responsabilidade de preservar e ensinar o Buda Dharma.
e até sacrificar as próprias vidas para preservar os ensinamentos. Então, a cultura da Índia tem sido e ainda é muito especial e complexa. Agora, por que eu coloquei isto? Porque imagina na época do Buda, 2500 anos atrás, e em esse 470 anos antes da Era Comum. E brahmanismo, hinduísmo era a religião a maior. E os indianos, se podemos utilizar esse nome, e na verdade vocês sabem que a Índia nunca foi um país unificado. Sempre foram diferentes reinos e governados por reis. E assim em diferentes regiões. Mas imagina geograficamente a Índia. Os indianos acreditavam, e até hoje muitos ainda acreditam e agem de acordo com 4 castas. O Buda, ele nasceu como filho do governador, do rei Suddhodana. E o rei é rei da cidade ou país Kapilavastu. E então ele pertence à casta Kshatriya, que é dos governantes. Okay? Isso inclui aos ministros e todos os que ajudam a governar. E a outra casta é brahmanas, os brahmanes. Os brahmanes, eles são de casta de religiosos que se ocupavam de memorizar através de transmissão oral os ensinamentos, seja de Bhagavad Gita, Mahabharata, todos esses textos, ok? E eles, os brahmanes somente ensinavam aos filhos sânscrito para poder memorizar os textos. Não foi destinado os ensinamentos como para não foi destinado às mulheres para passar esses ensinamentos. Isso a Índia foi assim, 2500 anos atrás. Então, o surgimento de um ser como a Buda Shakyamuni em tal lugar onde os ricos e pobres é totalmente 2 mundos. E tem 4 castas os brahmanes, kshatriyas, vaixas, que são agricultores e comerciantes, e depois sudras, escravos. Os escravos na antiga Índia. Então, o budismo surgiu com alguém, um pioneiro, um iluminado, que fala que o humano deve nascer e ter mesmos direitos, a igualdade das castas e gênero. E ele falou que as mulheres, tanto os homens, podem iluminar e tornar-se liberados. Okay? E isso tudo são coisas totalmente fora do contexto da antiga Índia. Okay? Então, por isso, a história do budismo na Índia também nos dá uma indicação de como o Buda ensinou e
por que a maneira que ele ensinou. Por exemplo, quando eu falei que o Buda não acreditava nas 4 castas, não é que ele, naquela época, estava em reforma social, ou protestando por igualdade das 4 castas. Não. Ele sabia que os humanos naquela época não estavam preparados. Então, ele ensinou que no Sangha, dentro do Sangha, a comunidade monástica não deve separar por castas. E uma vez entra alguém a ser monge, aceitado pelo Buda para ser treinado, ou monja, já deixa castas atrás. Não importa se é casta alta ou baixa. Não, já não tem casta. Então, ele semeou a ideia da igualdade para o budismo naquela época dentro do Sangha e depois para a posterioridade. Porque imaginam vocês, se o Buda, ele foi príncipe e depois um religioso, um praticante, o Buda iluminado, com própria religião e também discípulos, ele propondo a igualdade de castas, vocês acham que passaria com o budismo? Os reis vão aceitar, vão poder deixar os preconceitos deles e aceitar isso. E até hoje, a Índia, até hoje, mesmo que a Constituição da Índia fala da igualdade e não tem castas, e também deve-se ter igualdade do gênero, até hoje isto é uma dificuldade. Yeah. Ok. Só. Vou falar sobre até aqui. Vamos seguir. Então aqui, períodos da antiga civilização na Índia. Ok. Então, eu sei que esse material para muitos de vocês é bem novo, mas são conhecimentos que podem aprofundar depois. Mas eu somente quero dar uma ideia em geral, ok? A partir do ano 1200, antes da Era Comum, começou esse período de lenda na Índia. Então, Rigveda, Samaveda, a Yajurveda, a Atharva Veda, ok? Esses 4 Vedas foi compilado nessa época. E depois texto Brahmana, ok? E depois Upanishad. E isso é chamado período do Brahmanismo, ok? E tudo isto daqui para trás, foi a antiga Índia. E depois chegou Buda a partir de 470. Ainda antes da Era Comum, aí começou o período de institucionalização do budismo. É como Buda ensinou e começou a formar, se formou a comunidade, os ensinamentos, e depois de falecer ele, tudo isso seguiu através da transmissão do Sangha. Ok? Então, 18 escrituras pertencem às escrituras na antiga Índia. Ok? E esta parte está falando do budismo. Ok? Então, por que é importante saber isso? A palavra nirvana em sânscrito existia antes da época do Buda ou não? Sim, existia nessa época e antes, atrás. Nirvana.
Dukkha, Atman. Essas palavras, Samadhi, Shila, todas essas palavras já existiam, mas o que aconteceu? Porque maiormente, todas as religiões, e existiam 95 religiões na antiga Índia. E então, todas aquelas eram maiormente teístas, baseadas na ideia do um Deus ou muitos deuses, politeístas. Okay? Até chegar e surgiu o Buda e o budismo, aí começou o budismo. Budismo não é teísta e tampouco é ateísta. Budismo é budismo. Fala do não eu, que depois vamos explicar. Okay? Então, isto é períodos da antiga civilização na Índia. E assim, citando os textos que eles até hoje estão utilizando em hinduísmo, em as diferentes religiões na Índia. Okay? Okay. Então, os 3 diferentes caminhos do budismo sectário. Por que chamamos budismo sectário? Quando o Buda ainda estava ensinando, que chamamos período do Buda, o Sangha, a comunidade monástica era uma comunidade monástica, os discípulos, as monjas, é uma unida. Depois do falecimento do Buda, então, em diferentes regiões começaram a formar diferentes grupos, escolas, e esse período chamamos, depois do Buda, chamamos budismo sectário. Okay? Então, aí, é somente para dar uma ideia. Este é Rio Ganges, ok? Aqui. Eu sei que não é bem óbvio, mas esse é o mapa que tenho. Aí, então, o Buda ensinou por essa região. E depois, o budismo começou a expandir hacia norte, hacia sul, e depois a outros lugares. Ok? E no caso do budismo sectário aqui, somente aqui se citam 18 escolas naquela época, ok? E hoje, o que muitos conhecem como Theravada, na verdade, na visão panorâmica das escolas, pertence a Tamrachatya, em particular. Yeah. É um dos 18 que se expandiu. Ok? E vamos... E eu sei que essa informação é bem para acadêmicos saber, mas somente tem que saber que são 18 escolas ensinando o Buda Dharma depois do tempo do Buda. Okay? E aqui é muito importante para qualquer pessoa que queira saber, ter uma visão integral e panorâmica do budismo. Okay? Esses são os períodos do budismo na Índia. Lembra, estamos falando da Índia ainda, ok? Não estamos falando das escolas que se desenvolveram em China, Japão, Coreia ou Birmania, não. Estamos falando na Índia. Antes da Era Comum, 470, aí é tempo do Buda. Aí, então, este período nós chamamos budismo inicial. Okay? Budismo inicial. E isso pode ser dividido em duas partes. Budismo original ou
chamado budismo pré-sectário. Pré-sectário em contraste a sectário, ok? Então, se você querer simplificar as coisas, então, assim, quantos períodos do budismo existiu na Índia? Então, budismo inicial, budismo Mahayana e depois budismo Mahayana esotérico. Okay? São 3. E se quer dividir ainda mais budismo inicial, então, original, budismo original e outro é budismo sectário. E no caso do budismo Mahayana, é Mahayana inicial e Mahayana tardio. Ok? E budismo Mahayana esotérico é só um grupo. Então, pode ser dividido, budismo historicamente na Índia, pode ser dividido em 5 ou em 3 períodos. E aqui, o que está aqui citado são diferentes reinos na Índia. Maurya, Kshana, Gupta, diferentes reinos. E na China, em tempo correspondente, então, as diferentes dinastias correspondente ao budismo. Ok? Então, se o Buda surgiu do Kapilavastu, aí da Índia, hoje é parte de Nepal, do Nepal. E ela ensinou e o budismo expandiu. Mas quando o budismo, especialmente a transmissão do sul, foi a Ceilão, mais ou menos 221 anos antes da Era Comum. E você se toma subtrai então é mais ou menos 200 e algo anos, 50 anos depois do falecimento do Buda, Parinirvana do Buda. E depois, quando foi a China, essa transmissão da Norte, foi em ano 9 antes da Era Comum. Ok? Agora, quando o budismo foi de Nalanda a Tibete foi mais ou menos em século 7 que o budismo transmitiu lá. Então, viu quanto tempo passou? Bastante tempo que o budismo foi a Tibete. Ok? E 1203 é o número para saber que aí na Índia, aí já o budismo desapareceu. Tanto em texto, tanto em representação dos mestres, monges, e tanto como chamamos, as estátuas. Por certa invasão estrangeira, quase todas as imagens dos Budas, Bodhisattvas foram destruídas. Yeah. E usualmente, se não pode destruir todo o corpo, destruíam, atiravam a cabeça. Assim. E por isso hoje tem muitos museus com estátua do Buda e somente corpo e sem cabeça. Ok. Então, aqui, esse mapa eu já mostrei a vez passada. E lembram, vocês não precisam tomar notas e estar desenhando tudo isso. Eu vou prover tudo isto gratuitamente, graças ao Buda. Tudo isso eu vou prover em PDF a vocês, para poder estudar depois e fazer perguntas, e continuar e aprofundar próprias práticas e conhecimentos. Então, aqui é a Índia, ok? E isto é Ásia, ok? E aqui é a Índia. Então, desde a antiga Índia, o budismo expandiu e graças ao rei Ashoka, ok? Que foi quase
200 anos depois do falecimento do Buda. Então, ele incentivou e promoveu a expansão do budismo a outros lugares. Então, foi aí a Ásia Central, ok? Que seria o Meio Oriente hoje, né? Aquela época chamava a região de Gandhara, Kashmir, ok? E todos os istãs, Uzbequistão, Kirguistão, Afeganistão, Paquistão, tudo isso tinham monastérios, monges por essa região. E não são escavadas por uma razão, porque agora são de outra religião, então não investem tanto em buscar estes. Mas eu sei que esses últimos anos estão descobrindo muitos lugares com estátuas bem preservadas, até textos budistas nessa região. Okay? Então foi assim, e passando os Himalaias, e foi a China primeiro, e depois também a Tibete, e ao sul foi a Ceilão, depois aqui a Birmânia, e Tailândia, Vietnã, e aí da China foi a Coreia, Japão, né? A Taiwan, e de Taiwan foi a Estados Unidos e também a América do Sul. E agora o budismo está por todos os lados do mundo, ok? Mesmo que não todos têm uma presença muito notável ou visível, mas pelo menos aqui eu falo que graças ao mestre Pusen e a comunidade taiwanesa e também a mestra Yin Tzu, quem insistiu aqui no Templo Zhongguan, temos certa visibilidade em São Paulo. Tá? E a semana que vem vou continuar. E cada semana os ensinamentos vão ser mais profundos e pesados. Eu prometo isso. Ok? Então vamos seguir aprendendo, tá bom?